Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Papo Mindful. Essa, é uma live que a gente faz semanalmente aqui no Educar Zen, quase sempre às quartas-feiras, quando eu preciso remanejar o meu tempo por alguma razão, como aconteceu essa semana, a gente faz em um outro momento. E hoje estamos fazendo aqui nessa sexta-feira, Então, tô vendo que vocês estão chegando aí. Boa noite de Portugal. Que legal, casinha. Estamos pertinho, entre aspas, porque eu tô aqui na Itália também. Adoro Portugal, amo, sempre falo. E é isso, gente, Sejam bem-vindas, bem-vindos, vamos chegando aí. No Papo Mindful, a gente recebe perguntas de vocês aqui, inclusive ao vivo, eu tento responder a maior parte das perguntas que chegam. E eu também seleciono perguntas que chegaram para mim na caixinha de perguntas ao longo da semana, Hoje, especificamente, eu vou trazer para vocês uma pergunta que originou, inclusive, o reel que eu postei algumas horas atrás aí, que é dessa série que eu tenho feito aí, que tem dado o que falar, tá sendo polêmica, mas eu acho que tem discussões interessantes, que é o mãe reativa versus mãe mindful, Vou até usar esse espaço aqui, abrir essa oportunidade para poder falar que o mãe reativa versus mãe mindful, gente, não tô dizendo, que existem dois tipos de mães, a mãe reativa e a mãe mindful, não é isso. Todas nós, transitamos em alguma medida entre uma mãe e outra. O convite, dessa série é que a gente se torne cada vez mais consciente para que a gente possa educar mais mindfully, ou mais de uma forma mais mindful, uma forma que seja ao mesmo tempo mais consciente e mais gentil. Eu acho que é uma boa ideia, Eu acho que o mundo está precisando disso. Eu, pelo menos, tenho convicção plena disso. Então, esse último Mãe Reativa versus Mãe Mindful que eu publiquei, tinha uma cena, uma cena de uma criança que quer usar uma roupa que a mãe não quer que ela use, É uma roupa, a menina, ela quer usar a bota da Frozen com a saia da Patrulha Canina, com a blusa da Minnie. Me fala se você já vivenciou alguma coisa do tipo aí na sua casa, ou se essa cena aí parece pra você algo que pode vir a acontecer a qualquer instante quando o seu filho der uma crescidinha aí, A gente vê as criancinhas, vestidas ali do gostinho da mãe e do pai quando elas são pequenininhas, e aí a partir de uma certa idade eles só querem usar personagens, eles querem usar as roupas que eles gostam, com as quais eles se identificam, quase sempre com esse viés mesmo muito lúdico, Então, como que a gente reage quando os nossos filhos, eventualmente, eles começam a demonstrarem gostos, preferências, Eles querem, por exemplo, se vestir de uma forma que não é a forma que a gente gosta, que a gente aprova, Será que a gente faz o que exatamente? A Marciela falando cair por terra palavras de desvalor e insignificância. Eu não entendi muito sobre o que você está falando. Mas enfim, vamos dando continuidade aqui à nossa live. Qual que foi a pergunta que eu recebi, E que deu origem a esse reel e que tá dando origem já, tem poucas horas aí, mas já tá dando origem, já tá dando pano pra manga. Depois vocês vão lá para ver os comentários. Eu mesmo tenho que ir lá para ler melhor. Mas antes de eu falar sobre essa pergunta, só quero te lembrar que a gente tá ainda na Black Week, tá? Até amanhã a gente tem 50% de desconto no Mezen, que é muito, muito mais do que um curso, O meu método, a gente tem... encontros semanais, a gente tem comunidade, a gente tem os e-books que você ganha, inclusive o manual das conversas que conectam, a gente tem mais de 40 práticas que você recebe ao longo do curso, tanto para você quanto para sua criança. Você, além de desenvolver a sua inteligência emocional, você também aprende a como desenvolver a da sua criança. Então, se você tiver interesse em participar dessa comunidade, se aprofundar, no que eu tenho ensinado aqui no Educar Zen, não perca essa oportunidade, porque eu provavelmente não vou oferecer o Mezen de novo com esse desconto aí de 50%. Agora, vamos lá, Vamos à pergunta que deu origem ao reel e que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho sobre isso com vocês aqui agora. A pergunta que eu recebi foi assim: Ana, meu filho, ele tem 8 anos de idade e ele não consegue nem escolher uma roupa sozinho, estou exausta. Como que eu posso ajudá-lo a ser mais independente?
Eu escolhi essa pergunta porque ela, de alguma forma, né, ela representa muitas outras mães, né, muitas outras falas, muitas outras perguntas, enfim, muitos outros desabafos que eu tenho recebido dessa natureza aí, né, falando assim, ó, meu filho, ele já tá aí com 8, 9, 7 anos de idade, é extremamente dependente, não faz nada sozinho, né, não consegue colocar sua comida no prato, ainda me chama para limpá-lo no banheiro, não tem autonomia para nada. Como que eu faço para ajudá-lo a ser mais independente, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta super válida, porque e tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvo, né? O trabalho que eu desenvolvo é muito voltado para ajudarmos, né? A gente ajuda aqui no Educar Zen, no Mesen, mães, pais, educadores, a entenderem, né, de uma forma que seja ao mesmo tempo muito consciente, mas com muita assertividade também, o momento de a gente começar, né, a dar certas, digamos, dar liberdade para as nossas crianças para que elas possam começar a desenvolver a sua própria autonomia. E eu gosto muito, né, ela até falou da palavra aqui, ela usou a palavra independente. Eu até usei essa palavra também no Rio. Se eu pudesse editar, eu até tiraria, porque eu não acredito que a gente faz um filho, que a gente ajuda um filho a se tornar independente. Eu não acho que ninguém seja, na verdade, independente. Todos nós somos codependentes em alguma medida, né? Quando a gente veste essa essa roupa, essa fantasia da independência, a gente está desconsiderando a nossa humanidade compartilhada, a gente está desconsiderando, né, uma palavra que eu gosto muito, um conceito que é do interser. A gente está todo mundo conectado o tempo todo. Então, se eu estou aqui, por exemplo, podendo falar com vocês, é porque, por mais que eu tenha comprado o meu celular, alguém fabricou esse celular, né? Teve várias mãos que fabricaram, às vezes nem de uma maneira muito justa, né? A gente sabe aí os tipos de trabalhos que são envolvidos nesse tipo de produto. Mas teve alguém que pensou nesse design, teve alguém que elaborou essa tecnologia. Antes dessas pessoas, tiveram várias outras que fizeram esse percurso. Então, a gente não é independente, nós somos todos dependentes em alguma medida, mas a gente aprende ao longo da nossa vida a sermos mais autônomos, né? E a criança, especificamente, ela é muito dependente. A criança, ela depende da gente de muitas formas. Ela é muito dependente afetivamente, ela é muito dependente no que diz respeito ao direcionamento da sua rotina, das coisas práticas, ela é dependente da gente para para suas necessidades básicas muitas vezes serem atendidas, então para ela poder comer, para ela poder ter abrigo, né? Então a gente não está querendo criar, educar filhos para que sejam independentes, não é essa palavra, mas é para que se tornem autônomos, né? No tempo certo. Isso daí é muito importante, né? E esse no tempo certo significa a gente ter uma conexão tão profunda com esse processo de educar esse ser humano que a gente nem adianta e nem atrasa o momento de permitirmos que as nossas crianças se tornem mais autônomas. Porque a gente pode incentivar, né? A gente pode até criar alguns contextos, mas na maioria das vezes, quando a gente está realmente conectado com aquela criança, com as necessidades que ela está apresentando naquela fase ali do desenvolvimento dela específico, né? E em cada fase vai ter uma necessidade em particular. Mas quando a gente tem essa conexão, a gente não precisa criar contexto, a gente não precisa, né? A gente simplesmente permite que a coisa aconteça. A gente não tenta se opor, a gente não tenta intervir. A gente dá uma assistência direcionada, uma assistência, né? Uma presença ativa e proativa, no sentido de, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no momento em que seu filho começa a usar a faca para comer. Ele começa a usar a faca para cortar a comida dele lá. É importante que você esteja do lado, que você esteja dando assistência. É importante que talvez ele comece com uma faca que não seja cortante, né? Hoje em dia a gente tem até algumas ferramentas, por exemplo, montessorianas, que são faquinhas assim que são capazes de cortar, por exemplo, uma batata bem cozida, mas que não tem serra, que não tem ponta, né? Então, quando a gente está conectado, a gente sabe, a gente entende, porque a gente está muito organicamente
conectada à nossa criança, né? A gente não precisa que ninguém fique falando pra gente qual que é a hora de fazer alguma coisa. A gente tá em contato com a nossa própria intuição. E aí eu queria te perguntar aqui agora, você que tá me assistindo aqui nessa live, né, nesse papo mindful, nesse momento, se você se percebe conectada à sua intuição. Se você está tão perceptiva das suas emoções, se você está tão perceptiva, né, em relação ao que você pensa, se você tem uma conexão tão profunda com a sua criança, eu sei que todo mundo aqui tem, obviamente, a gente ama muito e a gente também é muito amado por elas, mas eu digo desse lugar realmente assim, de poder entender qual é o tempo dessa criança sem precisar que ninguém fique te dizendo, né? Seja alguém na internet, seja o pediatra, você sabe a hora de deixar aquela criança dar um passo além no seu processo de autonomia. Você sente, você não precisa nem colocar aqui, ou pode colocar também aqui nos comentários, para mim vai ser bom poder ouvir vocês. Mas o que eu quero saber, né? O que eu quero, na verdade, te convidar a refletir é isso. Você tem essa confiança em você? Sabe? Ser assim... Você está conectada com a sua intuição? Porque às vezes a gente acha que intuição é uma coisa meio mística. Sabia que não é? A neurociência já tem comprovado isso, né? A neurociência, a intuição, ela tá relacionada a certas regiões do nosso cérebro, né? Que quando elas estão bem desenvolvidas, bem aguçadas, elas são capazes de perceber sinais no ambiente, né? E aí a gente consegue trazer interpretações mais profundas do que aquilo que está muito literal, que está muito explicitado, né? Então, a pessoa intuitiva, ela é uma pessoa que está com um cérebro muito saudável, muito bem desenvolvido, e a prática de mindfulness ajuda muito nisso, sabia? Isso daí, pra mim, é uma coisa, assim, que eu achei muito legal. A Elisa falando aqui de glândula pineal, né? Que, enfim, eu já me debrucei muito sobre esses estudos também acredito nisso, acredito nessa vertente. Mas, Elisa, a neurociência tem mostrado pra gente que, para além da espiritualidade, né, que eu de maneira nenhuma desconsidero, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu tenho o meu caminho espiritual, que eu levo isso com muita seriedade, mas a intuição, ela é algo neurológico também, que a gente pode desenvolver se a gente aprender a estar conectado ao momento presente, à nossa criança, para além daquilo que a gente acha que tem que ser, porque fizeram com a gente, porque a gente está muito acostumado a um estilo de educação, né, um padrão de educação, um padrão de relacionamento com as crianças, de submetê-las, né, de submissão, de não acreditar nelas. Então, tem muita coisa profunda nisso, sabe, gente? A Mari falando assim, eu sou insegura, não sinto muito minhas intuições, ou se sinto, não dou crédito a elas. Acontece muito isso também, né, Mari? Eu acho que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas não acreditam, elas não confiam naquele feeling, naquela própria intuição, né, que todos nós temos. Não são pessoas especiais, né, que têm intuição. Não. Algumas pessoas sabem como se conectar com a sua intuição. Mas isso é algo inato do ser humano. Todos nós temos, né? Então, a nossa criança, né, as nossas crianças, elas dependem muito da gente. A gente não tá aqui para falar sobre como fazer o meu filho ficar independente o quanto antes, não é isso, né? E isso é tão próprio da nossa natureza que o bebê humano, a gente sabe, né, ele é o mais dependente de todos os animais, assim, o bebê humano, quando ele nasce, ele depende da mãe, né, de um cuidador, mas mais especificamente aí, da mãe em todos os sentidos para poder sobreviver. Deixa um bebezinho que acabou de nascer ali quietinho para ver o que acontece, né? A gente sabe que não vai acontecer coisa boa. Então, naquele momento ali, é um momento, será, da gente tá pensando em dar autonomia pro bebê? Não, é um momento de cuidar do bebê, né? À medida que esse bebê vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais autônomo, a gente vai percebendo isso. Né? Então, por exemplo, uma criança que tá aí, que acabou de fazer 1 ano de idade, que tá ali com 1 ano e meio, a gente vê que eles querem, se você ainda não deu a colher na mão da criança para ela poder começar a levar na própria boca a própria comida, você vai ver que ela pede por essa independência, ela quer essa autonomia, né? Eles começam a querer, por exemplo, vou contar para vocês uma coisa que tem acontecido aqui em casa. Muito comum nessa faixa etária que eu tô citando, que é até a faixa etária, né, do meu filho, as crianças ficarem muito resistentes, por exemplo, a trocar de fralda. Eles não querem, né, de jeito nenhum trocar de fralda.
Existem várias explicações aí sobre isso, mas o fato eu tenho testado aqui com o Francisco, tem dado certo. E eu percebo também, né, por conversas e até instruções que eu tenho dado a outras famílias, que quando a gente dá protagonismo para essa criança, ela fica muito mais colaborativa, porque ela tá numa faixa, né, ela tá num momento em que ela está descobrindo o próprio corpo, ela sente essa necessidade, né, de poder, de alguma forma, estar em contato com esse corpo, então, de poder descobri-lo, é o corpo dela, né, é o corpo da criança. Então, com o Francisco, por exemplo, funciona muito, a gente dá ali o lencinho na mão dele, né, e fala com ele, Francisco, então tá, ajuda a gente a te limpar. Aí ele fica ali, né, deitadinho e tal, e tenta levar o lencinho, mas aquilo ali já acalma ele, assim, ele já vai para aquela situação ali de uma outra forma. A gente também pegou um ursinho de pelúcia, a gente usa fraldinha ecológica com ele. Então, o que a gente tem feito? A gente tem trocado, né, eu peguei uma fraldinha ecológica que eu não uso muito, que é de uma marca que eu tinha comprado quando eu tava grávida para poder testar e tal, e ela não era de muita qualidade. Então eu peguei aquela fraldinha ali, a fraldinha do ursinho. Então antes de trocar o Francisco, a gente troca o ursinho. O Francisco troca o ursinho. Então as crianças, elas tendem a ser muito mais cooperativas quando a gente convida elas para cooperarem. E quando a gente tá realmente, né, com o coração aberto, com essa percepção aberta para poder entender qual que é aquele momento da vida do meu filho e o que ele está realmente querendo, né? O que ele precisa, na verdade, para ele poder dar passos além, porque como seres humanos, a nossa natureza é a evolução, né? E às vezes a gente está controlando tanto ali o processo da criança que a gente não permite que ela simplesmente se desenvolva como ela precisa se desenvolver, como ela foi feita para se desenvolver. Então, quando a gente está com essa conexão aguçada, a gente entende qual que é o momento, né, de verdadeiramente permitir que as nossas crianças façam esses passos por si mesmas. No Mesen, né, eu acabei elaborando um material que é um dos e-books que eu dou que as minhas alunas recebem ao final do curso, que é o GPS do cérebro da criança, onde eu coloco, né, as principais descobertas da neurociência sobre o neurodesenvolvimento da criança nos últimos anos, né, de 0 a 10 anos de idade. E aí você tem ali exatamente um GPS, um material que vai te ajudar a te guiar. E isso contribui muito, por exemplo, né, para que você possa fazer escolhas mais conscientes sobre os momentos, né, de proporcionar mais autonomia à sua criança, para que com 8 anos de idade, de repente, você não esteja com essa preocupação que essa mãe trouxe para mim, essa preocupação de o filho não estar fazendo nada, de não fazer nada e de não conseguir trocar nem a própria roupa, de não conseguir escolher uma roupa. Deixa eu resgatar aqui alguns comentários de vocês, gente. O pessoal falando que tem dificuldade de dialogar com a criança, a gente precisa realmente, né, Ellen, reaprender ou aprender a como dialogar com as nossas crianças, porque os diálogos que tiveram conosco quando nós éramos crianças quase sempre são de uma natureza de muita subserviência, né? Nós fomos sempre colocados, a nossa geração, os adultos de hoje, eu sou geração millennium, não sei vocês, assim, mas assim, eu acho que eu tive uma mãe maravilhosa, assim, que me proporcionou muitas oportunidades de ser uma pessoa autônoma, mas ainda assim, quando eu paro hoje para refletir na qualidade de diálogo que a gente tinha, eu não me lembro de ter sido nunca questionada sobre como eu me sentia, sobre o que eu queria, né, sobre quais eram as minhas preferências, era sempre de um lugar realmente de muita submissão. Elisa falando... Isso, Elisa falando que para ter intuição a gente tem que estar muito conectado ao filho, primeiro a nós mesmas, né? A gente tem esse hábito de achar que a educação é sobre a criança. Esse é um dos erros que a gente comete, né? A gente achar que é tudo sobre a criança, a gente quer resolver a criança, quando na maior parte das vezes as grandes questões, né, que são visíveis nas nossas crianças, elas começam na gente. E eu não estou falando isso para fazer, né, com que algumas pessoas aqui se sintam culpadas, para sobrecarregar pessoas que já estão sobrecarregadas, que quase todo mundo está sobrecarregado, principalmente as mães. A minha proposta definitivamente não é essa, eu simplesmente estou trazendo uma informação da neurociência de que crianças aprendem pelo exemplo,
né? Então, elas absorvem o nosso exemplo. Não é só o exemplo de, olha, filho, estou comendo alface, coma também. Não, elas têm um radar, né? Assim, o cérebro muito plástico, absorve tudo que acontece. Então, a gente precisa primeiro olhar pra gente. Fábio falando que seu pai é solteiro, filha com 6 anos, cuido desde que tinha 1 ano, parabenizo o empenho das mamães solteiras, não é fácil, mas é gratificante. Eu imagino que não seja fácil mesmo. Eu tenho meu companheiro aqui, mas eu imagino assim que com 2 já é muito desafiador, então honro você, Fábio, honro tantas mães solos, né, no Brasil, assim, é um país realmente em que a maternidade solo, ela é uma realidade de muitas mulheres. A Débora falando, tô com uma bebê de 20 dias e tenho um menino de 3 anos e uma de 7 anos e me vejo cobrando muito da minha filha de 7 aninhos. E vejo que muitas vezes ela fica triste. Débora, vou te fazer um convite aqui, tá? Para você refletir sobre uma coisa. No caso, né, seus filhos têm uma diferença de idade considerável aí, 7 anos. E o que a gente costuma perceber quando isso acontece? Muito comumente, quando um bebê nasce, né, e já existe uma outra criança na família, já tem um filho mais velho, por exemplo, esse filho mais velho, ele é quase que alçado, assim, a um lugar, uma posição de um semi-adulto, né? Então, essa cobrança sua aí, ela é muito comum, assim, isso acontece com muita frequência. Na maior parte das famílias, esse filho mais velho, principalmente se for um filho muito mais velho, ele praticamente, assim, ele leva, né, dele é esperado que ele entenda tudo, que ele compreenda, que ele seja cooperativo, quando na verdade ele também, né, no caso da sua filhinha aí, também é uma criança de 7 anos, enfim, extremamente imatura neurologicamente falando, né, e que precisa também de muito suporte. Eu imagino que seja desafiador o que você está trazendo, né, assim, ter que lidar com um bebê de 3 meses, que é muito trabalhoso, e com uma criança de 7 anos que traz outros tipos de trabalhos, né? A questão do comportamento, da educação mesmo. O bebê de 3 meses é mais a questão do cuidado. Mas pensa nisso que eu tô te falando, tá? Permitir que ela seja criança. Então, assim, que ela haja como uma criança diante dessa situação. Uma criança que provavelmente tá sofrendo, né? Por ter perdido alguma coisa. Existem muitos estudos que falam isso, que a criança, quando nasce um irmão, né, essa criança que até então era um filho único, ela se sente traída literalmente, assim, sabe? É mais ou menos assim como quando a gente tá num relacionamento, né, um relacionamento monogâmico, você tá se relacionando com uma pessoa e essa pessoa te trai, você se sente assim, mas peraí, não era eu e você? Como é que você coloca alguém aqui sem me falar? Né? Geralmente quem tá ganhando um irmãozinho, uma irmãzinha tende a se sentir dessa maneira também. Então, pensar nisso, assim, né? Nesse acolhimento mesmo para essa criança. E uma outra coisa, talvez, que eu possa te sugerir é convidá-la sempre a cooperar, mas não, a gente tênue essa linha aí da gente quase que dar uma responsabilidade, né? De você tem que cuidar do seu irmão. Então tem que ser um convite, tem que ser uma brincadeira, tem que ser fluido, tem que ser leve. Mas ela vai provavelmente gostar muito disso. A Natália falando, ainda não tenho filhos, tenho medo de saber educar. Nossa, Natália, que bom que você tá aqui, olha, né? Tipo assim, seu medo de alguma forma tá te fazendo agir, tá te fazendo se colocar em movimento para poder, né, evitar uma situação que você considera que pudesse ser muito prejudicial para você. Realmente, educar não é simples, não. Quem tá aí só reproduzindo coisas, né, de décadas atrás, sem parar para pensar, sem parar para poder refletir sobre a geração que tá aí hoje, né, e sobre como nós somos criadas e as consequências disso para o que a gente é agora, provavelmente, né, isso não é tão legal. Gente, olha só. Deixa eu continuar aqui, ó, né, o que a gente estava falando. Da criança, né, que nasce super dependente, porque a gente está conversando aqui hoje sobre essa pergunta que eu recebi, e eu vou respondendo vocês também aí nesse meio tempo, sobre a autonomia, né, sobre crianças, como que a gente faz para ajudar as nossas crianças a serem mais autônomas,
né? Recebi essa pergunta dessa mãe que tem uma criança de 8 anos e que não conseguiu, até agora, né? Essa criança, ela tá, digamos que, com dificuldade até para escolher a própria roupa. A mãe tá fazendo tudo para ela como se ela fosse ainda uma criança muito pequena. Então, quando a gente... Assim, uma reflexão que eu queria trazer, né, que é um pouco sobre esse lugar aí da educação, né? Alguém mandou essa pergunta aqui agora, eu já esqueci quem que foi, peraí, deixa eu só resgatar, que foi a Natália. Essa pergunta sobre, enfim, como que a gente, né, que ela tem medo de educar, porque realmente é muito desafiador. Eu queria trazer uma reflexão que é a seguinte, né? O que eu tenho observado muito, assim, muito percebido, que é um padrão realmente assustador. É o quanto as pessoas querem que as crianças sejam fáceis, quando, na verdade, né, por mais que as crianças sejam fofas, muitas vezes sejam dóceis, que elas enchem o nosso coração de amor e de alegria, crianças não são fáceis, elas não foram feitas para serem fáceis. Crianças são grandes aventureiras, grandes experimentadoras, a infância é esse momento para se experimentar todas as coisas, né? E aí, a gente muitas vezes, né, por também ignorar como que é o desenvolvimento, o que a gente espera de cada fase do desenvolvimento de uma criança, a gente espera, por exemplo, que um bebê recém-nascido ou um bebê de 3 meses já durma sozinho no seu quarto, né, sem chorar a noite toda. A gente quer isso, a gente vai atrás de várias consultorias para poder conseguir isso, né? A gente fica morta de cansado e eu entendo. Eu mesma tenho passado, né, há 1 ano e tanto essa situação aqui com meu filho. É muito cansativo, é exaustivo, mas é importante que a gente tenha clareza de que um bebê muito pequeno, ele precisa, né, do seu adulto de referência, que quase sempre é a sua mãe, perto dele por uma questão evolutiva de como o cérebro humano evoluiu para que ele durma, para que ele relaxe, para que ele descanse, né? Porque lá na pré-história, o que acontecia era que os bebês que dormiam separados de suas mães quase sempre não acordavam, né? O lobo, um animal ia lá e comia aquele bebê. Então, a gente mantém isso na nossa estrutura neurológica. O bebê, ele acha, né? Ele não tem consciência disso, mas existe esse impulso para ser protegido, por isso que ele chora, para poder te lembrar que ele está vivo. Então, naquele momento ali, é um momento, né, quando a gente quer que aquela criança ela durma sozinha de qualquer jeito, a gente está forçando uma autonomia que ela não tem, que ela neurologicamente não está pronta para ter. Então, a gente faz isso algumas vezes, a gente força uma autonomia em um momento que não é o momento justo, não é o momento certo. A gente espera que as nossas crianças, né, elas cheguem a um determinado ponto ali, e se a gente parar para pensar, por mais que seja difícil a gente admitir, a gente quase sempre faz isso pensando no nosso próprio conforto. Tem nada de errado da gente pensar no nosso conforto, da gente querer dormir. Eu mesma tô doida pra dormir. Meu filho essa noite não dormiu. Meu dia foi todo difícil, esquisito por causa disso, né? Tive uma dor de cabeça horrível. Precisei tomar um remédio para poder vir aqui conversar com vocês. Evito tomar remédios, mas precisei hoje, não teve jeito. Mas a verdade é que eu estou consciente, né, do que acontece, do porquê que ele acorda ainda. E aí isso me traz pelo menos um pouco mais de aceitação. Eu sofro menos tentando lutar contra isso. Por mais que seja difícil ter que acordar à noite e ter que ter dor de cabeça no dia seguinte, né? Não é sempre, mas de vez em quando, com alguma frequência. E aí do outro lado tem, né, vários pais, várias mães brigando com crianças de 5 anos que querem colocar a saia da Frozen, a bota da Patrulha Canina e a blusa da Minnie ao mesmo tempo, né? E muitas vezes achando, inclusive, que aquela criança, se ela não se submeter ao que eu estou dizendo, né? Eu recebi um comentário assim no meu Rio hoje. Essa é a criança que vai ficar revoltada porque vai se sentir quando é adulta mal vestida na infância, né? A gente tem esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento. Ou ainda não, a criança ela tem que aprender a se vestir de acordo com os lugares em que ela vai. Enfim, eu fico me perguntando realmente, né, se a gente colocar na balança o que vale mais. Permitir que a criança ela exerça a autonomia dela em um lugar seguro, que é vestir uma roupa que não é do seu gosto, né, porque faz parte do desenvolvimento dela, ou
colocar a criança numa caixinha, né, de que ela deveria vestir a sainha xadrez, o lacinho de veludo e a blusinha de babado, porque vai ficar melhor na foto e porque as pessoas na festa vão achar ela mais bonita desse jeito. É uma questão um pouco também de valores, né? Tem pessoas que têm esse valor aqui e tá tudo bem se a pessoa tá consciente de que é esse o valor dela mesma e de que ela tá abrindo mão disso aqui, né? De educar uma criança que está realmente sendo empoderada para se desenvolver adequadamente de acordo com o seu momento neurológico, com as necessidades que ela apresenta, né? E com o que isso significa a médio e a longo prazo, que é se tornar cada vez mais um ser humano mais capaz de fazer escolhas por si mesmo, de respeitar as diferenças, de respeitar o outro, porque, né, se eu posso escolher a minha própria roupa, então o outro também pode e tá tudo bem. Então tem tantos, né, tem tanta coisa aí, mas assim, o que a gente pode concluir a partir desse descompasso temporal que é eu querer que o bebê de 3 meses durma a noite inteira, quietinho, no berço dele, e eu não permitir que o meu filho de 5 anos, que está pronto para poder fazer escolhas mesmo que eu não goste delas, mas que ele quer, ele precisa desenvolver essa autonomia, ele está quase que dando um grito de independência, né? Um momento em que eles estão realmente cultivando muito a individualidade deles, e aí eu não permito porque eu não gosto daquela roupa, porque eu quero ser obedecida, porque eu quero ter poder, preciso ter controle, porque isso faz com que de alguma forma, né, eu me sinta melhor, mais no controle. É sobre isso, né? É sobre controle. A gente está sempre querendo controlar as crianças. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele quer estar no controle das coisas. Porque quando ele está no controle das coisas, ele se sente menos ameaçado. É como se isso ameaçasse menos a nossa existência. É um outro mecanismo, né, da evolução da nossa espécie. A gente foi ameaçado de diversas formas, inclusive vários dos nossos filhotes foram comidos por lobos. Então, o nosso cérebro, ele quer que as coisas estejam encaixadas. Tudo o que sai, né, daquilo que a gente programou, a gente encara neurologicamente. Se esse cérebro ele não estiver sendo trabalhado, se a gente não estiver consciente dos nossos pensamentos, dos nossos padrões, dos nossos comportamentos, a gente vai entender como uma ameaça, né? Então, nosso cérebro ele não quer fazer esforço, ele não quer gastar energia, e se as nossas crianças estiverem controladas, é melhor, em teoria, para o nosso cérebro. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você já reparou que às vezes quando a gente está lutando contra a natureza, então, por exemplo, você está deixando o menino lá, né? Você quer que o bebê chore, pare de chorar, e aí você deixa ele. Você deixa o menino lá no quarto chorando, sei lá, né? No berço. Ele até que, assim, acontece, né? Em um determinado momento ele vai parar de chorar, mas isso não é uma boa notícia, não é porque ele amadureceu e ele entendeu que ele pode dormir sozinho, né? Não é sobre isso, ou porque ele entendeu que ele não vai te manipular. Um bebê não te manipula, ele não tem condições neurológicas para fazer isso. Em contrapartida, significa que aquele bebê ali, ele precisou desistir de parar de lutar para ele conseguir sobreviver, porque o nível de cortisol, o nível de estresse dele já estava tão alto que a sobrevivência dele, do corpo dele, aquele corpinho ali, estava ameaçado. Gente, é tudo assim, quando a gente para olhar sobre essa perspectiva, né, mais neurobiológica, a gente entende que existe uma lógica por detrás de muitos dos nossos comportamentos. Então, mas o bebê, enquanto isso não acontece, que é uma péssima notícia, na hora que chegou isso aí, que chegou esse ponto aí, ó, é triste, assim, sabe? Não é uma boa notícia definitivamente para o desenvolvimento daquela criança. Mas até lá ele vai chorar muito. Então, assim, se você resiste ao que a tendência é você realmente ter menos condições, né, de maternar ou de paternar de uma forma mais leve, mais saudável, mais gentil com você e com a sua criança. Porque você tá ali deixando o menino chorar, porque você tá cansada, você não quer acolher aquele choro, mas o choro ele não para porque você não quer acolher o choro, né? Da mesma forma, a criança de 5 anos, você tá ali lutando para que a criança ela se vista do jeito que você quer, e aí você cria uma mini guerra dentro da sua casa, ou, né, em algum momento você também vai silenciar essa criança. Mas eu quero que você sempre pense nisso. Qual que é o adulto que você quer que seu filho seja?
né? Porque se você quer um adulto que seja autônomo, que seja engajado nas suas próprias escolhas, né? Uma criança que seja capaz de responder, né, as ofensas que ela recebe com autoestima saudável, que seja capaz de colocar limites nos seus relacionamentos, né, que essa criança ela seja uma pessoa cooperativa com a sua família, com a sociedade no futuro. Qual que é o sentido de essa criança ela nunca ser dada a permissão de ela se desenvolver com autonomia, de ela ser acolhida no tempo certo em que ela está, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Para a gente educar crianças autônomas, a gente precisa primeiro confiar. Confiar em nós, em primeiro lugar, na nossa intuição, confiar que a gente está em contato com a gente está em contato com as nossas emoções, a gente conhece a nossa própria mente, né? A gente conhece o nosso funcionamento, os nossos padrões, as nossas tendências. Eu confio em quem eu sou, nos meus valores. Eu sei quais são os meus valores, eu sei o que eu espero da educação do meu filho. Não que eu espero que meu filho vai ser médico, não é isso, sabe, gente? É no sentido assim, eu sei que eu espero educar uma criança para que se torne um adulto cooperativo, um adulto autônomo, um adulto capaz de fazer boas escolhas para si mesmo, né? Então, primeiro é a gente confiar na gente, depois confiar na natureza. E quando eu digo confiar na natureza, é confiar também que a nossa criança ela está se desenvolvendo e que milhares e bilhares, na verdade, de outros seres humanos, né, nessa mesma composição se desenvolveram até aqui. Então, existe um ritmo, uma cadência no desenvolvimento humano, né? Então, confiar nisso, confiar que a nossa criança ela é capaz. Isso é muito poderoso. Pessoas que têm pais, mãe, pai, né, ou um dos dois, se for o caso, mas que tem ali o seu adulto cuidador, o seu adulto de referência, confiante em quem elas são muito atrevidas no bom sentido da palavra. Elas são muito corajosas, né? Elas são capazes realmente de arriscar, porque errar não é um problema. Muitas vezes as pessoas elas empacam o desenvolvimento da autonomia das suas crianças por medo do erro. Medo que a criança erre, medo que a criança, né, mas vestir a roupa da Minnie misturada com a da Frozen, isso daí é feio, a criança vai ser ridicularizada, por exemplo. Ou a criança, enfim, né, o erro de uma forma geral, a gente evita, né, o erro, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o erro, porque a gente está numa sociedade que não valoriza as tentativas, a gente está sempre valorizando resultados que sejam positivos, né, diante, enfim, dos valores que a gente tem aí. E esses valores quase sempre, eles não são valores muito profundos, eles não são valores que nos conectam ao nosso verdadeiro ser, à nossa essência. Então, considerar isso é muito importante, sabe? Eu tenho medo que meu filho erre, mas por quê? Né? A infância, ela é, assim, a vida toda da gente mas a infância especificamente é um momento perfeito para as tentativas, para os erros. Uma criança, antes de começar a andar, quantas vezes que ela tenta levantar e não consegue, né? Quantas vezes que ela tenta dar os primeiros passinhos e ela cai. E aí, em algum momento ela vai andar. Mas se você nunca deixar que ela tente por medo de que ela caia, ela nunca vai andar, concorda? Então, assim, essa autonomia que a gente proporciona que as nossas crianças elas desenvolvam, ela tem uma relação muito grande com nós confiantes de que a gente está na direção certa, de que a gente sabe quais são os nossos valores e que tudo que a gente escolhe fazer para as nossas crianças, para os nossos filhos no presente, né, é realmente pensando a médio e a longo prazo, né? Obviamente, algumas coisas a gente precisa pensar pro agora, pro imediato. Mas pensando especificamente nesse aspecto aqui da autonomia, eu diria que é sempre desse lugar de pensar a médio e a longo prazo, né? Apesar de que as crianças respondem imediatamente, né? Então, eu estava falando aqui do Francesco, por exemplo. O Francesco, ele é tão autônomo, ele é tão desinibido, ele é tão destravado, né? Quem conhece, quem convive com ele sabe que, assim, por exemplo, ontem ele acordou de noite, a gente estava assistindo aqui o Jogo do Brasil, porque a gente está 4 horas na frente. Então ele estava dormindo, ele acordou. E assim, tem dia que ele chora, porque ele quer que a gente vá lá e ajude ele a voltar a dormir e pronto. Mas
Eu acho que ele deve ter talvez dado uma choradinha, a gente não viu. Ele veio pra cá, aqui pra sala, né? Veio andando, assim. Então, ele tem essa confiança de que ele pode vir, sabe? Exatamente porque a gente permite que isso aconteça. Então, é isso, né? E o que ajuda muito a gente a desenvolver essa confiança na gente, essa confiança nos nossos filhos, essa confiança na vida? O mindfulness, né? A prática de mindfulness. Um dos valores que nos norteia quando a gente está praticando mindfulness é exatamente o confiar. Confiar, perceba que eu falei um verbo, né? Confiar, e não confiança. Porque confiar é uma ação, é uma atitude, né? É um agir nosso. E aí uma outra coisa que é muito relevante aí nessa questão da autonomia é a gente se questionar, né? O porquê que a gente está precisando tanto controlar as nossas crianças, por que a gente quer tanto controlar as nossas crianças, né? E ter uma conversa honesta com a gente mesmo. Porque eventualmente é porque a gente está muito cansado, né? E aí de vez em quando faça essa escolha, então, se esse controle ele de alguma forma te permite descansar, então se permita isso, mas conscientemente do porquê. Né, do que significa, de quais que são os impactos, porque eu acho que é isso, assim, tudo na vida, se a gente tiver mais consciência, se a gente puder, né, ter noção de quais são os prós e os contras, a gente faz escolhas mais conscientes e assim dessa maneira escolhas do coração, né? Agora deixa eu só ver aqui, porque tem algumas perguntas. A Casinha falou assim, podemos fazer conjuntinho também dos personagens e fazer ela escolher, né? A gente pode sugerir, Casinha, não tem problema nenhum, sabe? O Rio ali, ele é ilustrativo, tá, gente? Não é que aquela resposta que eu dou, ela é a única possível, ela é a mais certa, mas ela é uma que eu considero que é muito justa, que é uma resposta correta, né? Assim, no sentido de ética com a nossa criança. Mas a gente pode direcionar também, lógico, né? Inclusive crianças menores, antes dos 5 anos de idade, é muito interessante que a gente sempre dê opções. Aliás, depois também, tá? Não tô falando que dar opções não seja algo positivo, não, muito pelo contrário. Então, né, se você, por exemplo, seu filho, ele tá tendendo a querer comer bobagem no café da manhã, para você ajudar essa criança a desenvolver a sua autonomia, mas de uma forma direcionada, você pode trazer as opções que ela, dentre as quais ela pode fazer a escolha dela. E essa daí é uma opção, não teria problema nenhum. Aí depois a Fitle, é um arroba um pouco difícil, mas ela escreveu assim, ó. Eu tenho 2 bebês e a de 1 ano faz pirraço, chora, se joga no chão, coisa que a de 2 anos nunca fez, não estou sabendo lidar, o que fazer, me ajuda. Sorte a sua, da de 2 anos nunca ter feito, né? Porque o esperado é que faça. Tá super dentro do que é esperadíssimo para essa idade fazer isso, né? Se isso te alivia, o que eu vou te dizer agora é o seguinte, isso é um sinal de que ela está se desenvolvendo bem. Não que a outra, que nunca tenha feito, não esteja se desenvolvendo bem. É óbvio que a gente também tem que levar em consideração os temperamentos das nossas crianças, né? Mas uma criança de 1 ano, que quando é contrariada, quando é frustrada, ela se joga no chão, ela simplesmente está comunicando, é o que ela tem, é a maneira que ela consegue, porque ela não sabe falar, ela não sabe elaborar ideias no seu cérebro ainda, e muito menos lidar com as suas próprias emoções. Essa parte do cérebro, né, o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por tudo isso que eu acabei de falar, por mais que ali por volta dos 5 anos de idade, né, ou melhor, por mais que a gente já nasça com ela pronta, as sinapses, as conexões entre os neurônios só começa a realmente ficar efetiva ali por volta dos 5 anos de idade, que a criança ela começa a ter uma resposta um pouquinho mais racional, mas é bem pouquinho mesmo. Então, o que eu te aconselho? Se está muito difícil para você, entenda que querer que esses momentos não aconteçam não vai fazer com que eles não aconteçam, né? Eles são naturais. É óbvio que a gente pode aprender, por exemplo, alguns gatilhos que podem levar àquilo. Uma coisa que ajuda muito, né, com criança de 1 ano e pouco aquela criança ela foi de alguma forma frustrada, por exemplo, porque ela queria... Meu filho, por exemplo, ele sempre fica revoltado quando eu não deixo ele pegar os meus óculos, né, que são os únicos que eu tenho. E ele chora também, já chegou a se jogar no chão, tudo isso.
O que funciona bem? Não vai funcionar 100% das vezes, mas funciona bem nessa faixa etária aí que a sua criança tá. É oferecer uma distração, então ofereça um outro objeto, entendeu? Imediatamente. Não, mas tem que aprender a lidar com a frustração. Não, não vai aprender a lidar com a frustração nessa faixa etária. Não tenta colocar autonomia onde não existe ainda preparação neurológica para acontecer, né? Então é isso que eu tô falando, a gente saber um pouquinho sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. Por isso que lá no MESM tem o GPS do cérebro da criança. Mas a gente, para além disso, né, a gente ter também essa conexão empática, entender que assim, não dá para forçar uma coisa que a criança não tem para dar, né? Então a gente cria estratégias. Agora, para além disso tudo, para sua maternidade, desenvolva sua inteligência emocional, aprenda a lidar com essas emoções, com esse conflito, com esse estresse, porque a maternidade ela é estressante mesmo, né? E aí tem uma frase que a gente usa muito no Mindfulness, que é do professor, né, o grande mestre Jon Kabat-Zinn, que é: se você não pode parar as ondas, aprenda a surfar. E essa onda da birra aí, ó, a gente pode até eventualmente, como eu falei, dar uma contornada. Mas assim, é melhor que a gente aprenda a surfar porque ela existe, né? É uma realidade. Então aprenda com Mindfulness, né? Vai praticar Mindfulness. Se quiser vir para o MESM, vai ser muito bem-vinda. A gente está com 50% de desconto, como eu falei para vocês. E lá eu vou te ensinar, né, a como desenvolver essa inteligência emocional que as pessoas da nossa faixa etária aqui, ou até mais jovens do que eu, ou um pouco mais velhos do que eu, mas os adultos de hoje não foram ensinados a lidar com algo básico do ser humano, que são as próprias emoções. A gente não sabe entender a nossa mente, a gente não conhece os nossos padrões mentais. Então, se você quer saber de tudo isso para poder entender, né, quais são os padrões que você adquiriu lá na sua infância, da criação que você teve, que de alguma forma, por mais que você não queira, você ainda está levando para a educação dos seus filhos, né, como, por exemplo, essa nossa vontade louca de estar controlando a criança o tempo todo. Se você quer conhecer neurociência com uma linguagem descomplicada, é lá, não tem outro lugar não, é MESM. A Larissa falando assim: eu não tenho tido paciência nenhuma com a minha filha de 13 anos e acabo falando coisas horríveis. Como posso melhorar? Como posso melhorar? A fase da adolescência é muito difícil. Eu não tenho filho adolescente, Larissa, mas eu trabalhei com adolescentes por muitos anos, assim. Muitos anos, trabalhei com eles diariamente, inclusive com essa faixa etária, né? É uma faixa etária em que eles precisam se sentir muito pertencentes ao grupo, que eles realmente têm ali um certo rompimento com a família, faz parte, né, de um processo de emancipação e de desenvolvimento da autonomia deles. Eles de alguma forma se oporem à família, né? É natural, acontece com muita frequência. E aí, o que eu te sugiro? Assim, eu vou fazer a mesma sugestão, né? Trabalhe em si mesmo. Aprenda a desenvolver inteligência emocional por meio das práticas de Mindfulness, que você precisa de 10 minutos todos os dias para praticar, né? Que são super simples de serem praticadas, fáceis da gente trazer para a nossa vida, mas que mudam a estrutura do nosso cérebro para que esse cérebro ele fique menos reativo. Sabe esse cérebro reativo que eu falei aqui o tempo todo? Tá sempre, né, na luta e fuga, sempre na luta e fuga, sempre tá se sentindo ameaçado? O Mindfulness, ele ajuda a gente a desenvolver mais o córtex pré-frontal, que é essa parte mais racional do nosso cérebro. Então, a gente, consequentemente, fica mais compassiva, né? A gente consegue ter mais compaixão de uma adolescente, a gente consegue se conectar desse lugar, assim, de entender como deve ser difícil, a gente se lembra de como é difícil ser uma adolescente, ou a gente, caso tenha tido uma adolescência mais tranquila, a gente consegue criar cenários. O Mindfulness nos proporciona isso, assim, né? Esse processo de mais compaixão mesmo. E aí, uma outra coisa que é muito importante é aprender a se comunicar com o adolescente, né? Que foi o que você falou aí, que você fala coisas horríveis para ela. Então, só de você já ter essa consciência, eu vou te falar uma coisa, isso já é uma coisa enorme, porque muitas pessoas não têm consciência do quanto que elas podem ser violentas com as suas crianças e com os seus adolescentes, né? Então, por exemplo, no meu método, eu ensino as conversas que conectam, né? Tem até um manual para te ajudar a... Tem todo um processo, né? Eu ensino, enfim, como que a gente faz para estar mais presente, para a gente estar mais conectada com intenções positivas quando a gente vai conversar com a nossa criança, com o nosso adolescente. Mas, para além disso, também tem estruturas, né? Tem técnicas mesmo que a gente pode usar. É baseado no Mindfulness e na comunicação não violenta. Então,
é isso que eu te aconselho, né? Desenvolver a sua inteligência emocional e aprender a ter conversas que conectam. Conversas pautadas aí realmente na conexão e não na competição. Porque o nosso padrão comunicativo na nossa sociedade, se a gente for parar para pensar de um modo geral, a gente leva as coisas todas muito para o lado pessoal, né? A gente tem um padrão de comunicação, um padrão de diálogo muito da defensiva. A gente tá sempre na defensiva. E quando o relacionamento ele já tá com muito atrito, então, assim, a gente sempre vai achar que a gente tá sendo ou julgada, né? Ou que a gente fez alguma coisa de errado. A gente fica sempre ou tentando se justificar ou tentando, né, culpar o outro. Mas aí uma pergunta que eu quero te fazer para você e para todo mundo que tá aqui é: se a gente tá querendo a cooperação da nossa criança e a cooperação do nosso adolescente, qual que é o sentido? Faz sentido a gente culpar essa criança e esse adolescente, que é o padrão que a gente tem geralmente quando alguma coisa sai, né, do nosso, enfim, do que a gente, de como a gente gostaria que as coisas andassem, de como a gente gostaria que elas se encaminhassem, né? A gente geralmente tende realmente a entrar nesse padrão da culpa, mas só a gente pensar na gente, assim, quando alguém chega para ter uma conversa com você sobre alguma coisa que você fez, sei lá, seu chefe, por exemplo. Quando aquela pessoa tá te culpando, né, e aquela pessoa ela é superior a você em uma hierarquia, você se sente... Você sente uma tendência a ser mais cooperativa? Você pode até obedecer, até porque talvez você precise manter seu emprego. Mas é com cooperação? Não, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece com as nossas crianças e adolescentes é isso. Às vezes eles nos obedecem por medo, mas não por cooperação, não porque a gente é uma liderança positiva, né? Então, no MESing a gente também conversa muito sobre isso. Sobre a mãe líder e a mãe chefe, né? E passa por todo um processo de auto-observação, de percepção da própria mente, das próprias emoções, aprender a lidar com as próprias emoções e aprender a se comunicar de uma forma que traz conexão, né? E não, enfim, a necessidade de que o outro se defenda. Porque quando alguém está se sentindo acusado, né, eu pelo menos imagino que vocês também, quando a gente está se sentindo acusado, a gente tem uma necessidade de o quê? De nos defendermos, né? E é isso, gente, muita coisa hoje, hein? Falei aqui até mandar parar para quem passou o dia todo com dor de cabeça. Eu acho que deu para render. Eu agradeço mesmo aqui a presença de cada pessoa que passou por essa live, principalmente das que ficaram por aqui. Só reforçando, tá? Black Week termina amanhã, então se você quer, né, ter o meu acompanhamento, andar de mão dada comigo, porque eu não tenho muitas alunas, né? A gente não recebe tantas pessoas assim quanto poderíamos no nosso curso, no nosso método, porque eu faço muita questão de que seja um acompanhamento individualizado. Então, né, a gente vai fechar o carrinho amanhã. Na semana que vem, por exemplo, eu vou entrar em contato com todas as minhas alunas de todas as turmas, pessoalmente no WhatsApp, para poder saber como que cada uma delas está naquele momento ali, para a gente poder sempre atender e ajudar e realmente transformar vidas, né? A minha missão e a do meu companheiro que veio trabalhar comigo, que está aqui na minha frente agora, não é simplesmente vendermos cursos, né? Mas é realmente podermos ser canal de transformação na vida de vocês, canal de consciência e de construção juntas, né? De uma nova sociedade, assim, de uma nova infância, de uma nova adolescência, de novos relacionamentos. A gente é uma geração que está fazendo aí uma virada de consciência, porque somos a primeira geração que está estudando, que está realmente mergulhando, né, no seu processo de como fomos educadas e encontrando ferramentas realmente viáveis, possíveis e transformadoras para a gente poder educar com mais gentileza, com mais amor, com mais consciência. Então, se você está cansada, né, de se sentir uma péssima mãe, de se culpar o tempo todo, se você vive à beira de um ataque de nervos, se o seu relacionamento com seu filho não tá legal, se você não se sente uma pessoa, né, uma mãe intuitiva, se você vive insegura, se você tem muitos traumas da educação que você recebeu, tudo isso, né? Ou se você já é uma mãe que medita também, que faz, né, que já tá aí no seu processo de autodesenvolvimento,
Realmente o Mezen é muito, muito completo, né? É um trabalho que eu me sinto, assim, muito honrada de estar desenvolvendo. E, como eu falei para vocês, amanhã a gente vai fechar o carrinho, né? A Black Week aí termina amanhã e 50% de desconto, gente. Provavelmente não sei se faremos ou se fizermos isso novamente, não vai ser tão cedo. Então aproveitem, terminem esse ano de 2022, né? Já com a energia renovada para o próximo ano. O próximo ano ele vai ser novo se a gente fizer ele ser novo, né? Se a gente fizer as coisas todas como a gente sempre fez, não vai ser novo não, vai ser o mesmo ano, tá? Vai ser só uma continuação desse daqui. E é isso. Me coloco à disposição, né? Me procurem no inbox. Quem conversou já comigo lá sabe que eu tento responder todo mundo na medida do possível, nem sempre consigo. E boa noite para vocês. Na verdade, aí no Brasil é boa tarde, né? Aqui já são 10 horas da noite. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.